Gente, olha só, estudos já comprovaram que a obesidade agrava e agrava muitos quadros de Covid-19. Aí a gente convidou, perdão, o Dr. Carlos Bastian, que é cirurgião do aparelho digestivo e é também coordenador do serviço de endoscopia do Hospital Celso Ramos e do SOS Cardio aqui em Florianópolis. A gente convidou ele para conversar com a gente hoje sobre esse assunto e falar sobre esse processo inflamatório que acontece no corpo quando a pessoa está obesa e que ainda fica mais grave em caso de Covid-19. Dr. Carlos Bastian, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Doutor Carlos Bastian, Então, eu vi uma fala do senhor, acho que foi até no Hoje em Dia aqui da Record, na semana passada. O senhor dizia exatamente assim, ó, que se a gente não tivesse, o senhor dizia assim, ó, se a nossa população não fosse se a nossa população fosse metabolicamente saudável, a Covid-19 não teria feito tanto estrago. Explica melhor essa frase. não há a menor dúvida disso, tá? Alguns trabalhos recentes demonstram que em torno de 90% da população tem algum problema metabólico. A obesidade é um deles. Hoje, no Brasil, 1 em cada 5 pessoas é obesa. E até algum tempo atrás, a gente achava que o tecido adiposo era simplesmente um tecido de depósito, né? De armazenamento de energia, mas a gente sabe hoje que o tecido adiposo ele é ativo do ponto de vista hormonal e ele produz uma série de proteínas inflamatórias chamadas de citocinas, fazendo com que o indivíduo obeso tenha sempre um estado inflamatório crônico. Então, quando ele pega o COVID, que nada mais é do que uma doença inflamatória, faz uma reação inflamatória no corpo, essas inflamações elas se somam e o indivíduo obeso faz uma reação inflamatória muito mais exacerbada, às vezes difícil controlar. E aí, o que a gente pode trazer de informação para quem está nos acompanhando no que diz respeito a não inflamar esse corpo? A gente tem como evitar, mesmo uma pessoa obesa, ela pode, a partir dessa nossa conversa aqui, tomar algumas atitudes e em semanas mudar esse quadro dela? Perfeito. Ela pode e deve. Existem muitos trabalhos mostrando que, às vezes, você modificar a alimentação do indivíduo, mesmo sem ele ter perda de peso, vários desses mediadores inflamatórios já melhoram. Então, hoje, a nossa alimentação, a alimentação padrão ocidental, ela é baseada em quê? Em carboidratos refinados, em farináceos, em açúcares, bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos de frutas. Isso faz parte da dieta da maioria das pessoas. Eu diria que se as pessoas substituírem isso por comida de verdade, que seriam alimentos in natura, carne, peixes, ovos, vegetais com baixo teor de amido, vegetais folhosos, isso já é um bom começo. E isso tem alguns trabalhos mostrando que, às vezes, em algumas semanas, vários desses mediadores inflamatórios já melhoram, mesmo sem haver uma perda significativa de peso. Então, quer dizer, quem está nos acompanhando agora, se mudar, começar a ter um controle, se começar a ter uma melhor escolha naquele produto que vai colocar à mesa, que vai ingerir, pode ter uma melhora do quadro, mesmo não perdendo peso? Eu digo melhora do Ex quadro da obesidade, para a gente ajudar o corpo a se proteger contra o coronavírus também. Exatamente isso. Às vezes, tem trabalhos que mostram isso. Mesmo sem o indivíduo ter uma perda significativa de peso nesse período, mas esses marcadores inflamatórios muitas vezes já melhoram em algumas semanas. Então, a dica é essa, é tentar dar preferência a esses produtos in natura, comida de verdade, peixes, carnes, ovos, vegetais com baixo teor de amido, né? Evitar então carboidratos refinados, como pães, massas, farináceos, açúcares. Eu diria que isso já é um bom começo. Agora, doutor Baixo, o senhor já conversou com a gente aqui no SC no Ar sobre a síndrome metabólica, lembra? O senhor esteve aqui, a gente falou sobre esse assunto, 30% da população tem e nem sabe que tem, muitas pessoas que são magras, mas têm a síndrome metabólica e num quadro de Covid também pode ter essa situação agravada. Qual é o alerta para essas pessoas? Mesma coisa, né? A síndrome metabólica, só para a gente lembrar, o que está por trás dela é o que a gente chama de resistência à insulina. Então, esses indivíduos têm esse hormônio, a insulina, muito elevada, mas ela não age de forma adequada porque o corpo deles se tornou resistente. Ela é caracterizada por são 5 fatores, né, que caracterizam a síndrome metabólica. Ter a
glicemia de jejum alterada, alta, né, acima de 100, o HDL, que é o dito colesterol bom baixo, os triglicerídeos elevados, ser hipertenso, né, e ter obesidade visceral, que é aquela barriguinha. Quando a gente vê um indivíduo que tem esse acúmulo de gordura na região abdominal, isso é um tremendo fator de risco para ter desfecho desfavorável com Covid, porque essa obesidade visceral, essa gordura que acumula na barriga, é a principal gordura que promove essa reação inflamatória. Bom, tudo que o senhor está falando me faz acreditar que a nutrição tem que estar cada vez mais em destaque na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Os médicos, de uma forma geral, têm se preocupado com isso? Não, infelizmente não. Dentro da faculdade de medicina, a gente estuda muito pouco. Agora, a nutrição ela tem um papel fundamental nisso aí. Não dá para a gente ignorar o papel que a alimentação tem na gênese dessas doenças aí. Doutor Baixo, infelizmente o nosso sinal está meio ruim. Eu vou só fazer mais uma perguntinha para encerrar. Infelizmente, eu vou encerrar a nossa entrevista antes, porque o sinal não está muito garantido, não. Mas eu não posso lhe receber sem lhe perguntar. Situação no Celso Ramos e no SOS Cardio. O que o senhor pode dividir com a gente? Caótica. Não tem mais onde, não tem os hospitais todos da Grande Florianópolis, e eu acredito que do estado não tem mais condições de atender ninguém. A gente está trabalhando acima do limite já. Então, realmente, agora, se tem uma hora para fazer todas aquelas medidas de distanciamento social e se cuidar, a hora é agora, porque a gente não tem mais condição de atender. Bom, gente, está aí, infeliz. Doutor Baixo, o senhor me escuta? Pelo menos para eu lhe dizer obrigada, o senhor está me escutando? Infelizmente, Te escuto. infelizmente o nosso sinal está bem, não está bacana, não está bom, por isso eu vou encerrar, mas lhe agradeço, foi muito importante a sua entrevista, o que a gente precisava passar de informação aqui, acho que a gente conseguiu passar, e esse seu alerta final aí é o mais importante de tudo. Muito obrigada pela sua participação, um ótimo dia, até uma próxima oportunidade.